começando o Papo Cabeça, um programa que fala do futuro de jovem para jovem. E vem cá, que menino ou menina nunca sonhou em ser jogador de futebol? O esporte mais popular do Brasil atrai milhares de jovens em busca de oportunidades. E o nosso tema de hoje será esportes, sonhos, obstáculos e carreira. Para conversar com a gente sobre o tema e sua carreira no esporte, está conosco Rafael Lucas, jogador do Coritiba, e foi eleito o melhor jogador, o craque e revelação do Campeonato Paranaense de 2015. Bem-vindo, Rafael Lucas, obrigado pela presença. Boa noite, Boa obrigado também pelo convite. Uma honra estar aqui participando do programa de vocês. Para começar o nosso papo, Rafael, eu quero conhecer um pouco sobre você. Você nasceu cria do Coxa, e antes de você ser lançado no time profissional, você jogou em outros clubes, você disputou a Série D. Então eu queria saber se ser emprestado para um outro clube te trouxe um pouco mais de amadurecimento. Sim, com certeza. Primeiramente fui emprestado para o São Carlos de São Paulo, né? Onde eu vivi um momento difícil lá como pessoa. Aprendi lá bastante como pessoa. E já na Arapongas foi profissionalmente, cresci bastante lá também. E esses empréstimos que Coritiba dá para os garotos que sobem da base é muito importante para o amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. E você é bem jovem, né? Mas você acaba carregando o peso de ser uma das maiores revelações do Coxa agora em 2015. Como que você lidou com essa transição de sair da base e passar para o profissional? Alguém te aconselhou? Alguém te passou alguma dica? Foi difícil para você? Sim, muito difícil. Eu acho que quando um jovem, para subir da base, para chegar para o profissional, tem todo um processo, e esse processo é muito delicado. Tanto que muitos ficam, o que começa desde do pré-mirim, lá, que é a primeira divisão que tem, a categoria que tem do futebol de base, até os juniores, até chegar no profissional, é um ou dois que chega. Então, a gente precisa muito do conselho dos pais, da força dos pais, para que a gente possa seguir e continuar tentando ser jogador de futebol. E ser jogador de futebol tem os seus prós e os seus contras, né? Para você se tornar um jogador de futebol, você tem que conviver com pressão que vem de todos os lados. Como que é conviver com alguns ícones da bola? Você teve essa experiência, né, de estar jogando no profissional e ter algumas pessoas que já são mais experientes na carreira. Então, assim, para você jogar com um grande jogador, como é que foi? Você jogou contra alguns ídolos? Eu trabalhei com o Alex, né? O Alex é um cara que me ajudou muito fora e dentro de campo. E o futebol é um pouco delicado porque a gente perde nossa privacidade, né? Desde jovem já. Na minha idade, essa é uma idade que está no auge da juventude. Então a gente fica um pouco em casa, não pode sair por pressões, às vezes o time não estar bem. Então é um pouco delicado, mas que nem você falou, tem os prós e tem os contras. Mas é uma profissão que eu me orgulho muito de poder ter esse dom de poder jogar bola. E assim, o torcedor que gosta muito de futebol, ele acaba acompanhando o jogador na categoria de base e também quando sobe profissional. Então, assim, você sentiu muita diferença da cobrança que você tinha quando estava na base e quando você subiu pro profissional? A responsabilidade é bem maior profissional, né? Na base ali, às vezes a gente pode perder um jogo, dois, não tem essa pressão como tem aqui no profissional, que é cenário nacional, né? Então, tem muita diferença, sim, da base para o profissional, mas é uma responsabilidade boa que cada dia mais venho crescendo, venho aprendendo a cada dia mais com o futebol. E já que a gente está falando desse assunto, sobre ídolos, vamos para o quadro Meu Ídolo. Meu nome é Fernanda, tenho 17 anos. Meu ídolo no esporte é o Neymar, porque ele joga muito bem e também é o nome do meu cachorro. Meu nome é Beatriz, meu ídolo no esporte é a Marta, jogadora de futebol, porque ela joga muito futebol. É uma excelente jogadora e começou próximo da minha idade a jogar, então espero seguir o caminho dela. Meu nome é Maíra Matias da Silva, eu tenho 15 anos e o meu ídolo de esporte é o Cristiano Ronaldo, porque pra mim ele é o maior jogador do mundo. Meu nome é Gustavo, tenho 20 anos, o meu ídolo é o jogador Lionel Messi do Barcelona e ele é meu ídolo porque ele é o melhor jogador do mundo. Sobre os ídolos, Neymar, Marta, Cristiano Ronaldo e Messi, o que você tem para falar sobre eles? Eu acho que primeiramente falar dos dois, eu acho que são os maiores da história, né? Que é Cristiano Ronaldo e Messi.
eles são jogadores que estão muito acima de outros jogadores, né? Então, eu procuro também ver eles jogarem para aprender um pouco. E o Neymar ainda está crescendo, né? Cada dia mais ele vem crescendo no Barcelona. E creio que daqui uns dias ele também vai chegar muito perto dos dois, Cristiano Ronaldo e Messi. E tem a Marta também, que é uma jogadora que não tem que argumentar, né? Ela, quando entra dentro de campo, ela faz a diferença. E são jogadores que são um espelho dentro e fora de campo também. Nós recebemos algumas perguntas de torcedores e uma das perguntas é a seguinte: para você o que é mais difícil? Driblar a torcida, o técnico ou os adversários? Olha, eu acho que a torcida é um pouco delicada, né? Eu que estou subindo agora, a torcida às vezes fica falando no ouvido da gente ali. É um pouco delicado, às vezes a gente fica nervoso com a torcida, mas a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que o mais fácil para eu driblar também é dentro de campo, né? Que é o lugar que eu me sinto bem. Então, a torcida acho que é um pouco mais delicada por ser jovem e estar iniciando agora. Mas aos poucos a gente vai aprendendo e com conselhos de outros jogadores também a gente vai aprendendo. Eu queria agora que você comentasse um pouquinho sobre esse teu início de ano. Você subiu pro profissional, foi revelação do campeonato, foi artilheiro. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi esse início de temporada para você. No começo da pré-temporada eu nem esperava, né, que eu podia estar no elenco principal. Talvez eu ia estar na equipe sub-23, Coxa criou uma nova categoria, né, na sub-23, e eu nem esperava. Eu recebi uma ligação quando eu estava na praia ainda, recebi e falaram que era para apresentar com a equipe principal. E ainda não tinha caído a ficha, né? Só caiu a ficha quando eu cheguei lá em Atibaia, lá em São Paulo, que foi a nossa preparação. E naquele momento eu senti que eu podia fazer algo a mais para poder jogar. Então eu aproveitei as minhas oportunidades que eu tive lá e comecei a jogar. Não esperava que fosse explodir tão rápido assim, né? Então eu fico muito feliz e preciso trabalhar mais para que eu possa chegar a lugares mais altos ainda. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma reportagem sobre superação e limitação no esporte. Voltamos com o nosso programa Papo Cabeça. Hoje estamos falando sobre o mundo dos esportes, sonhos, obstáculos e como é a carreira. E quem está aqui com a gente é Rafael Lucas, jogador do Coritiba. Você confere agora uma reportagem sobre superação no esporte, com a repórter Samila Rodrigues. Quem foi que disse que devemos ter limite para sonhar? Esses jovens são a prova de que somos do tamanho dos nossos sonhos. Sem olhar para dificuldades, eles fazem de cada momento uma oportunidade. Darcy Júnior, cadeirante de 26 anos, não deixou sua deficiência impedir seu sonho de jogar futebol. Há 3 anos, ele pratica o futebol de cadeira de rodas, Power Soccer, modalidade paraesportiva que tem os mesmos fundamentos do futebol tradicional. Às vezes muitos cadeirantes ficam dentro de casa, não tem muita opção, é computador, videogame, televisão. E a partir do momento que ele começa a praticar um esporte, ele já abre, como posso dizer, abre a mente para o mundo. Norberto Nicolau, que já foi atleta em diversas modalidades, se encontrou no Power Soccer. Ele é a prova de que todos podem realizar seus sonhos no esporte. O esporte me ajuda em vários sentidos. Ele me ajuda tanto na minha superação, na minha comunicação, entretenimento, ter amigos. Acho que na vida da gente você não pode desistir. Nós nem pensar em desistir e dar tudo de si e mostrar que você é capaz de lutar, batalhar e conquistar aquilo que você quer, tendo sempre uma meta de um objetivo. E não é só o futebol que pode ser praticado na cadeira de rodas. O tênis também é um esporte que pode ser considerado paraesportivo. Isso mostra que nenhuma barreira pode ser maior do que o desejo de ser um atleta. Melissa Miller, que joga tênis desde pequena, treina a equipe de tênis em cadeiras de rodas há 4 anos. No Brasil é muito grande o número de cadeirantes, mas aqui no Paraná ainda é só a minha equipe que está atuando. Qualquer esporte eu acho que faz bem para qualquer pessoa, né? Sendo ela deficiente ou não. Então, principalmente para eles que ficam muito tempo sentados, né?
acabam sendo inativos, então sedentarismo, a saúde, obesidade, né? A saúde não é o único objetivo do esporte. Além disso, existem também muitos sonhos. Participar de torneios fora do Brasil, né? Que por enquanto 2 anos que eu estou no tênis ainda não fui, né? E não é porque você está numa cadeira de roda que você vai deixar de ser o que pode ser, entendeu? Como a gente viu na reportagem, são muitos obstáculos para poder vencer numa carreira esportiva. E você acabou passando por um obstáculo também, né? Que foi quando você sofreu a lesão grave. E como é que foi para você voltar a jogar? Essa foi o principal obstáculo que você teve na sua carreira até agora? Sim, com certeza. Foi um momento muito delicado, né, da minha carreira, onde no primeiro jogo como profissional no Coritiba eu sofri uma grave lesão no meu joelho. E o joelho é um pouco delicado para um atleta, né? Ele precisa recuperar bem para voltar a ter o alto rendimento. Então, passei um processo muito difícil, 1 ano só em tratamento, o outro ano na transição de campo e tratamento também, mas foi um momento muito difícil, onde mexe com o psicológico do atleta também. E um jogador de futebol ele precisa ter uma vida muito regrada. Isso também é um obstáculo para você ter que se privar de algumas coisas que a maioria dos jovens também pode fazer, mas como atleta você tem que se privar. É um obstáculo para você? Na alimentação, tem várias coisas, né? Alimentação, descanso, é fundamental para um atleta. Então, alguns amigos meus chamam para sair, para dar uma volta, e eu não posso porque eu tenho que descansar. Mas isso faz parte, né, da minha profissão, eu quis isso para mim, então eu faço com o maior prazer, maior alegria. Antes de finalizar o nosso programa, vamos acompanhar um bate-papo do repórter Caio Liberal com o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga. Ele deixou algumas dicas para todos que querem viver do esporte. Estamos aqui com o quadro Dicas para o Sucesso. O nosso entrevistado de hoje é o ex-presidente do Flamengo, que foi presidente do Flamengo durante 8 mandatos. Oi, Márcio, muito obrigado por conversar com a gente aqui hoje. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Márcio, é o seguinte, lá no estúdio nós estamos com uma revelação do Coritiba, o Rafael Lucas. E você, com toda a sua experiência no futebol, o que você vê em relação ao passado, em relação a hoje em dia? Como é que os jovens estão lidando com essa exposição no futebol? O que eles podem fazer para não perder todo o potencial na bola que eles têm? O que se pode falar para um garoto desse? Eu convivi com eles aqui os últimos 40 anos intensamente. O que se tem que ter é foco, focar bem, porque é uma profissão difícil. Não é uma profissão fácil essa, não. Ele precisa ter as habilidades requeridas por um jogador de futebol, não é? Habilidade com a bola, preparo físico. E eu nunca vi jogador burro vencer na vida. Ele precisa se preparar. Ele precisa se preparar intelectualmente também. Esses formam, me parece, os maiores craques. Se você pudesse listar, só para finalizar para a gente aqui, quais são as dicas para o sucesso para um jogador de futebol? Quais seriam? Bom, é a sua formação técnica, não é? Ele tem que ter o básico, que é a habilidade. E cumprir bem as metas que os professores de educação física, os técnicos, os preparadores dão para ele, como a formação, o treinamento, não é? Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Nada, Laico. E esse foi mais um Dicas para o Sucesso e até a semana que vem. E você, Rafael, tem alguma dica para quem está começando agora? Para os garotos que estão iniciando agora, eles se esforçar ao máximo nos treinamentos, se cuidar. Eu acho que o segredo é o treinamento mesmo, treinar bastante para que eles possam chegar longe onde que eles quiserem chegar no futebol. Obrigada, Rafael, pela presença. O Papo Cabeça de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa.